Blog Talk Radio. Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, porque roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria lembrar a vocês que de 7 a 12 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Conhecimento e Moralidade, cujo programa se encontra no meu website www.olavdecarvalho.org. Informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro. Telefone 041-3209-1289 ou 041-9974-4443 ou 041-9650-9671. Também queria aproveitar para pedir desculpas a todos aqueles leitores aos quais eu não tenho respondido, porque a coisa é impossível. Eu recebo 700 e-mails por dia, dos quais pelo menos 200 são perguntas para este programa, e a coisa ultrapassa fisicamente a minha capacidade de responder. Peço desculpas a todos, não há absolutamente nada que eu possa fazer. Eu gostaria aqui de ter uma equipe de 20 pessoas trabalhando para poder atender tudo isso, mas infelizmente nós temos aqui somente a nossa família e os nossos cachorros, que infelizmente não são alfabetizados o suficiente, nasceram analfabetos e permanecem nessa condição, né? Como dizia Eric Satie, muitos animais não receberam os benefícios de uma educação humana. Então, eu vou dedicar a primeira parte desse programa à análise desse fenômeno que aconteceu na porta do Clube Militar do Rio de Janeiro no dia 31 de março, quando um grupo de anciãos que tinha ido ali comemorar o movimento cívico-militar de 31 de março de 1964 foi atacado na porta por um bando de arruaceiros que os xingaram de torturadores, assassinos, deram alguns empurrões nos velhinhos e um deles, pelo menos, cuspiu no rosto do coronel Juarez Gomes, que ou era, não estou ainda informado, é o presidente do Ternuma, o site Terrorismo Nunca Mais. Passados alguns dias, eu recebo a notícia de que o coronel está processando aquele rapaz por infração do Estatuto do Idoso. Então, bom, a reação é inteiramente justa, porém é preciso considerar que ela é demasiado fraca, tímida, inadequada e só servirá para incentivar novas agressões e novas violências. Prestem bem atenção. O que aconteceu ali? Uma infração ao Estatuto do Idoso? De maneira alguma. O que aconteceu, em primeiro lugar, foi um crime de calúnia. Calúnia por quê? O coronel Juarez Gomes jamais foi acusado judicialmente de qualquer crime de tortura, homicídio, qualquer violência que fosse, tá certo? Não há absolutamente nada contra ele, nem contra a totalidade ou quase daqueles oficiais que estavam lá. Que eu saiba, há alguns oficiais que estão sob investigação por crimes de eventuais crimes de tortura, mas não era nenhum desses que estava lá, sobretudo o próprio coronel Juarez. Isso quer dizer que o coronel Juarez e outros foram chamados de assassinos e torturadores, não porque haja alguma suspeita de que eles tenham cometido esses crimes, mas pelo simples fato de que eles aplaudem retroativamente o movimento de 31 de março. Ou seja, é um simples delito de opinião. E tudo vem sendo feito
para incriminar como torturador e assassino qualquer sujeito que goste do regime de 64. Ora, por esse critério, os promotores daquela manifestação são muito mais torturadores e muito mais assassinos do que qualquer militar brasileiro, já que eles aprovam, tá certo, e aplaudem constantemente e às vezes ajudam materialmente regimes genocidas que mataram milhares de vezes mais pessoas do que a nossa ditadura. Então, se o simples fato de o sujeito gostar de um determinado regime político o torna responsável pelos crimes eventualmente cometidos em nome desse regime, então são todos ali torturadores, terroristas, assassinos, etc, etc. Então, em primeiro lugar, houve esse crime de calúnia. Então aí, Coronel Juarez, se o senhor está me ouvindo, eu vou até pedir que faça essa gravação chegar aos seus ouvidos, seus olhos ouvidos, saiba que processar esse rapaz só por infração ao Estatuto do Idoso é praticamente afagá-lo. Porque ele chega lá, pede desculpas, não foi minha intenção e pronto, acabou. E no máximo ele vai ser, se ele for punido, será punido, vamos dizer, com uma pena disciplinar, assim, tipo, né, tomar conta de criancinhas durante uma semana, tá certo? Ou limpar lá umas privadas e pronto, acabou. Isso vai ser no máximo. Nem que nem limpar privado, mas isso seria uma truculência, né, que a nossa justiça jamais imporia, né, a esse cidadão. Então, isso aí é como você reagir a um soco com um gemido. Quer dizer, isso é uma desonra. Quer dizer, você ali é submetido a um crime de calúnia, obviamente o crime de calúnia, tá certo? E diz que houve uma infração do Estatuto do Idoso. Quer dizer, já está diminuindo, atenuando a gravidade do crime que cometeram contra o senhor mesmo. Isso aí não se faz. Isso é demonstração de fraqueza e, como dizia o Donald Rumsfeld, a fraqueza atrai a agressividade. Em segundo lugar, não foi um crime de calúnia cometido no calor do momento, num rompante. Não. A manifestação foi organizada para isso. Quer dizer, o rapaz e os outros foram lá para isto e treinaram para isto. Houve até um que se jogou no chão, dizendo assim: eles mataram meu pai, eles mataram a minha mãe. Quando foi ver, não mataram ninguém. O pai e a mãe do rapaz estão vivos. Quer dizer, a coisa é todo um teatro encenado, tá certo? Premeditado e planejado para lançar a acusação de tortura e homicídio sobre pessoas que não cometeram nada disso. Quer dizer, o fato de ser colega de farda, vamos supor que alguém cometeu crime de tortura, assassinato, etc, etc. O fato de você ser um colega de farda dele o torna culpado pelo crime que ele cometeu. O fato de você aprovar o regime de 64, ou até o fato de você achar que eles são inocentes, por exemplo, suponhamos, só para fim de argumentação, suponhamos que o coronel Ustra tivesse realmente cometido o crime de tortura que lhe é imputado. Você achar que o coronel Ustra é inocente torna você culpado pelos crimes que ele eventualmente cometeu? É claro que não, mas a manifestação foi organizada para dar essa impressão à população, para iludir, enganar, ludibriar a opinião pública e fazer parecer com que todos aqueles oficiais eram todos torturadores, homicidas, etc, etc. Então, como é que você vai dizer que isso é uma infração do Estatuto do Idoso? Isso é um crime de calúnia premeditado e doloso no mais alto grau. Não só foi premeditado, como foi planejado. Em terceiro lugar, o culpado desse crime não é só aquele rapaz que cuspiu no rosto do coronel. São todos os presentes. E, principalmente, os mentores, planejadores e incitadores da manifestação, como o seu Tarso Genro, tá certo? E seu Silvio Tendler. Se planejaram a coisa e a massa já chegou lá gritando assassinos, torturadores, então foram lá para isto. Quer dizer, não é que num momento, num rompante qualquer, o rapaz chamou de assassino e torturador alguém que não era nem assassino nem torturador. Não, isso foi calúnia premeditada, foi uma obra de engenharia. Então aqui, Coronel Juarez, aqui membros do clube militar, sejam homens, reajam à altura, ou então não façam nada. Se é para baixar a cabeça e dizer que foi apenas uma infração do Estatuto do Idoso, então consintam em apanhar e fiquem quietos. Agora, quem tem a obrigação de reagir? Em primeiro lugar, vocês que estavam lá e que foram pessoalmente caluniados. Em segundo lugar, o clube militar, que foi, vamos dizer, alvo dessa manifestação. Em terceiro lugar, o comando das Forças Armadas, porque a honra das Forças Armadas foi diretamente atingida aí. Se você pega um grupo de oficiais da reserva e eles são todos assassinos e torturadores, sabendo que eles não são coisa nenhuma, tá certo?
Então é evidente que a honra das Forças Armadas está sendo atingida. Então o comando tem obrigação de fazer. Uma entidade que se chama força não tem o direito, tá certo, de dar tantas demonstrações de fraqueza. Porque eu, há 20 anos digo aos nossos militares que ofendê-los e caluniá-los é muito barato, não custa nada e dá prêmio. Por exemplo, houve aquele caso que eu já comentei aqui, do repórter Caco Barcelos, do Globo, que inventou uma história impossível. Aquela história dos 2 terroristas que, segundo o governo militar na época, tinham morrido num acidente de carro quando fugiam da polícia. O seu Caco Barcelos inventou lá uma reportagem dizendo, não foi nada disso, eles foram mortos, assassinados num quartel e depois colocados dentro de um carro Volkswagen para simular um acidente. Eu fui investigar o negócio e vi, primeiro, que havia no chão, na estrada, havia as marcas de frenagem do carro Volkswagen. Quer dizer que os mortos voltaram à vida durante um minuto para frear o carro, né? E, em segundo lugar, a data que o senhor Caco Barcelos dava era totalmente falsa, porque nas memórias do Jacob Gorender apareciam aqueles mesmos 2 terroristas participando de um assalto a banco vários dias depois, né? E terceiro, a testemunha que o seu Caco Barcelos apresentou, que diz que participou da operação, eu sei, eu estava lá no momento em que eles foram assassinados pelos militares. Essa testemunha era um sujeito que tinha desertado do exército mais de 6 meses antes e que não podia estar presente em nenhuma operação. Em suma, a coisa era completa empulhação. A Rede Globo deu uma semana de destaque para essa mentira e o Caco Barcelos ganhou 2 prêmios jornalísticos por isso. Contra essa ofensa brutal, tá certo, mentirosa, caluniosa no mais alto grau, o que fizeram as Forças Armadas é emitir uma notinha oficial, dizendo, ai, me dói. Vocês não têm vergonha, porra? É? Então, é o tal negócio. Eu até, na minha aula de sábado passado, eu comentei isso aí. Falei, por que esses militares estão sendo vítimas, tá certo, de tantas calúnias, de tantas mentiras? É claro que se houve 2 ou 3 ou 5 ou 10 que cometeram crimes, eles têm que ser investigados e punidos, mas nada justifica chamar de torturadores e assassinos quaisquer militares que sejam da mesma geração deles ou quaisquer pessoas que aprovem, que tenham uma ideia favorável do regime de 64. Isso é transformar em crime hediondo um delito de opinião. Quer dizer, agora será que o seu Tarso Genro, que foi ministro da Justiça, não sabe a diferença entre cometer um crime de tortura e dizer umas palavras em favor do regime de 74? O senhor não sabe essa diferença, ô Tarso Genro? O senhor sabe perfeitamente e finge que não sabe, porque o senhor, como todos eles, é um farsante. Está enganando a opinião pública. Quer dizer, a manifestação já é propaganda enganosa no ato. Quer dizer, quer dar ao público a impressão de que aplaudir retroativamente o regime de 64 é crime. Só se for delito de opinião. Então, eu estava perguntando, então, por que eles são vítimas de tanta calúnia, tá certo? Por que ficou tão barato inventar mentira contra as Forças Armadas? Então me lembrei do diálogo A República de Platão, onde aparece um personagem chamado Céfalo. E Céfalo é o dono da casa onde está se desenrolando o diálogo. E ele é um homem muito rico, foi um político, uma pessoa importante da geração anterior, e ele não aguenta acompanhar o diálogo, ele vai dormir. Então, o grande intérprete do Platão, que é Eric Fögling, explica o seguinte: o Céfalo representa uma pessoa da geração anterior, que é uma pessoa honesta, um homem de bem, mas que era um homem de bem que procedeu honestamente simplesmente por tradição e hábito. Tem verdadeiro amor à sabedoria. Então, é uma pessoa oca que não tem nada para dizer à nova geração. E quando essa nova geração, então, é exposta a influências ainda mais corruptoras do que antes, essa nova geração não tem nada o que fazer e a história passa em cima deles como um trator. Esta é a culpa dos nossos militares. Eram pessoas honestas. Eu até hoje mesmo estava lendo um velho artigo do Carlos Chagas, em que dizia isso. Não houve um dos presidentes militares que saiu rico, nenhum deles roubou um palito de fósforo, e eles fizeram muita coisa de bem por esse país. Eles levantaram a nossa economia, criaram toda a infraestrutura que o Brasil hoje dispõe, foi tudo criação do regime de 64, e lá no meio cometeram
ou permitiram que se cometesse, ou não tomaram medidas contra a violência que estavam sendo cometidas ali no DOI-CODE e outras instituições, outras entidades de repressão. Então, condenar o regime inteiro por esses crimes não faz o menor sentido. Mesmo porque, meus filhos, vocês todos da esquerda, vocês todos comunistas que foram anistiados, vocês têm que lembrar o seguinte: a lei da anistia não concedia anistia a crimes de terrorismo. Então vocês não estavam anistiados de maneira alguma. Foi uma decisão tardia do Supremo Tribunal Militar que ampliou a anistia, meu filho, tornando-a ampla, geral e restrita, ou seja, ninguém vai ser discriminado. Então, vocês se beneficiam da generosidade dos militares. Vocês não deviam ser anistiados, não, vocês deviam estar todos na cadeia. Na verdade, o que tinha que ter para autores de crimes hediondos como vocês é pena de morte. Chegou a haver pena de morte que não foi aplicada. Então, o certo para terrorista, pessoas como aqueles que fizeram aquele atentado no aeroporto de Guararapes, matando gente inocente que estava ali, o certo era um bom pelotão de fuzilamento. Não há nada errado nisso, não. Assim, a pena de morte existe para isso. A pena de morte sempre foi aprovada pela Igreja Católica, aprovada por Santo Tomás de Aquino. É o consenso universal. Para crimes desse tipo tem que ser pena de morte, pô. Então, era o que vocês mereciam. Graças a uma generosidade, a uma fraqueza, na verdade, dos nossos militares, vocês voltaram todos e agora ficam cuspindo no prato em que comeram. Ficam querendo se vingar daqueles que os beneficiaram e que não tinham nenhuma obrigação de beneficiar. Porque não venham vocês com essa história da tal da Comissão da Verdade. Simples fato da comissão, chama Comissão da Verdade, já mostra que é uma fraude, porque nenhum investigador pode prometer antecipadamente que suas conclusões serão verdadeiras. Se ele promete, ele está mentindo. Ele pode dizer: vou dar conclusões honestas, vou dar conclusões sinceras. Não pode dizer: vou dizer a verdade, vou dizer a verdade para vocês quando terminar. Como é que você sabe? Então, quem promete antecipadamente a verdade está mentindo. A verdade não se promete antecipadamente. A verdade você conta primeiro e depois você diz que é verdade. Então, esse pessoal da Comissão da Verdade diz que os crimes da esquerda são perdoáveis e não vão ser investigados porque foram cometidos em reação a um regime ilegítimo. Mas, em primeiro lugar, se o regime é ilegítimo, então a decisão do Supremo Tribunal Militar também é ilegítima, meu filho. Em segundo lugar, quem foi que disse que o regime é legítimo? Existe alguma sentença do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado dizendo que os atos daquele regime são ilegítimos? Não existe. E, em terceiro lugar, é absolutamente falso que a sua guerrilha fosse uma reação ao governo militar, porque a guerrilha começou em 62, financiada por Cuba, como continuou sendo financiada depois. Então, é tudo mentira nessa coisa. Então, o que se passou aqui, você vê, não existe nenhum problema político, nenhuma questão política que já não esteja de algum modo prefigurada nos diálogos de Platão. Então, a gente vê que os militares foram honestos, administraram o melhor que podiam, etc. Mas eram pessoas vazias, pessoas ocas. Tá certo? Tanto eram ocas que liquidaram com a política no país, liquidaram todas as lideranças civis, tá certo? E pretendiam administrar o país como se fosse uma empresa. Quer dizer, aquele velho sonho da ditadura tecnocrática, que é o sonho do Augusto Comte, que é outra ideologia maligna. Tá certo? O mundo tem duas ideologias malignas que produziram tudo o que houve de ruim nos últimos 150 anos, que é o marxismo e o positivismo. Ora, o positivismo é uma influência profunda na mente dos nossos militares. Então, o que eles falaram? Liquidamos a vida política, chamamos meia dúzia de técnicos e administramos o país como se fosse uma empresa. É a ideia de Augusto Comte. Ora, para levar isso a sério, na plena década de 60, você ser muito burro e intelectualmente indolente. Segundo, a indolência intelectual desses militares não permitiu sequer que eles acompanhassem a Revolução Cultural Gramsciana, que já estava começando sob as suas barbas e às vezes sob o seu patrocínio. Terceiro, tiveram no poder 20 anos, não fizeram uma única campanha de propaganda anticomunista. Quando tinham... Veja, se vocês subiram ao poder para defender o país contra o comunismo, não basta tirar o governante e em seguida fazer uma bela administração e restaurar a economia. Não, é preciso esclarecer o povo o que é o comunismo. Vocês se abstiveram, se omitiram de fazer isso durante 20 anos. Às vezes faziam umas campanhas contra os terroristas, alegando a violência e a ilegalidade.
contra o comunismo mesmo não se falava nada. Então vocês criaram um vazio ideológico, um vazio cultural, que a esquerda ocupou facilmente. Então o que aconteceu? Aquilo que já estava na República de Platão. Quer dizer, uma velha geração que era honesta e correta apenas por força do hábito, mas que não tinha verdadeiro amor, não tinha amor à verdade, não ia buscar a verdade. Eram pessoas rotineiras, vazias, sem imaginação, tá certo? Intelectualmente indolentes. Então vocês deixaram o vazio, permitindo que a geração seguinte fosse corrompida e agora fosse cuspir na sua cara. Pior ainda, vocês não foram intelectualmente indolentes, olha aqui, militares brasileiros e membros do clube militar. Vocês não foram intelectualmente indolentes só durante o governo militar. Depois continuaram sendo. Porque eu fui muitas vezes no clube militar e adverti a vocês essa questão do gramscismo. A primeira reação que surgiu levou 8 anos. Ou seja, 8 anos depois de eu publicar o livro A Nova Era da Revolução Cultural, pela primeira vez, um oficial, alto oficial das nossas Forças Armadas, deu sinal de que tinha percebido a coisa, que foi o general José Fábrega. E depois veio o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, que escreveu 2 livros excelentes a respeito. Uma reação tardia que mostra a sua indolência intelectual. Ora, se vocês não querem estudar, se vocês têm medo de ser intelectuais, tá certo? Se vocês têm o mesmo preconceito luliano contra o conhecimento, então vocês são iguais a ele sob esse aspecto, né? E, em segundo lugar, se não querem o conhecimento, não têm o direito de postular autoridade e poder. Então, sob este ponto de vista, não sob o ponto de vista político, são usurpadores também. Durante anos, eu fui ali ao Clube Militar, fiz várias palestras lá e adverti: vocês têm que reagir à calúnia mediante processo. Se vocês processassem os 5 primeiros caluniadores que mentiram contra as Forças Armadas, não haveria um sexto. Em vez disso, preferiram aquela política de gabinete, de conchavo, de trocar beijinho. Todos fizeram isso, não só os comandantes. Pior, quando se criou o Ministério da Defesa, eu avisei a vocês, isso vai acontecer. As Forças Armadas vão ser pisoteadas, vão ser humilhadas e vocês não vão poder fazer nada. Ainda tem vários coronéis imbecis que se levantaram para dizer: não, mas nós precisamos do Ministério da Defesa. Vieram com raciocínios burocráticos, mostrando que nada entendem de política, não entendem confronto de forças, não entendem estratégia leninista e muito menos a estratégia de Antônio Gramsci. Ou seja, amadores, gente sem a mínimo de cultura política. Então, se vocês não querem se informar sobre a situação, então não venham se queixar quando a situação se volta contra vocês. Porque, olha aqui, avestruz, meu filho, avestruz esconde a cabeça, mas ergue a bunda, você está entendendo? E oferece. Então, aqueles que não quiseram estudar a coisa, avaliar corretamente os perigos, são culpados. Não culpados de tortura e homicídio, evidentemente. São culpados de omissão, são culpados de indolência intelectual e são culpados de ter ocupado posições para as quais não estavam intelectualmente preparados e nem pensaram em se preparar. Então, é o velho problema que já Platão assinalava, que a desordem na sociedade começa quando as pessoas começam a ocupar postos para os quais não estão preparados. E hoje em dia todo mundo se acha preparado para tudo. Pois o próprio Tarso Genro, né? Tarso Genro é aquele que fazia a poesia da punheta, né? A poesia, em outros termos, é: quanta punheta toquei por você. É uma coisa ridícula, grotesca, coisa de menino de ginásio, tá certo? Ele é um homem intelectualmente desqualificado. Um sujeito que comigo não aguentaria 2 minutos de debate sem sair chorando. Isso vira ministro da Justiça. Entendeu? Agora, isso aí é a desordem estabelecida, mas essa desordem não começou depois do regime de 64, começou dentro dele. Não, pois note bem, o general Castelo Branco, que todo mundo foi um presidente maravilhoso, etc., quando sugeriram para ele que fizesse um departamento de propaganda para ensinar às pessoas o que é o comunismo, para alertar contra o comunismo, ele disse: eu não vou seguir o exemplo da ditadura Getúlio Vargas, que fez o DIP. Ele tinha que fazer isso, era obrigação disso, mas quer parecer bonzinho, é o bom mocismo. Bom mocismo é covardia, tá certo? Ora,
Se você toma o poder para defender o país contra o comunismo, depois você tem que ter obrigação de preparar as novas gerações para que não caia no engodo comunista. Vocês os deixaram livres. Existe até aquele artigo do Ricardo Vélez Rodrigues mostrando como o governo nas universidades protegia a esquerda e boicotava os conservadores. Sempre essa política de conchavo, de bom mocismo, que continua até hoje. Não estão vocês dando aí condecorações para terroristas e depois vem chorar, porra? Militares brasileiros, quem vocês pensam que são? Vocês têm o direito de acumular na mão o poder que o governo militar acumulou e não fazer o que é da sua obrigação? Não defender as novas gerações contra a influência corruptora, ao contrário, abrir as portas generosamente a essa influência corruptora? E depois, quando um dos seus é cuspido na rua e acusado injustamente de um crime que jamais cometeu, vocês apelam ao que? O Estatuto do Idoso? Que fraqueza, que vergonha! Quando vocês vão agir como homens? Então vocês têm obrigação de processar por calúnia premeditada e dolosa, todos os participantes da manifestação e os seus organizadores e mentores, entre os quais Silvio Tender e Tarso Genro. Bom, muito bem. Está aí dada a mensagem, né? Então, agora, falando de influências corruptoras, você veja, o Tribunal Brasileiro, né, acaba de absolver um pedófilo porque diz que ele teve relações com garotas de 12 anos que já tinham experiência anterior. Então aqui, meu filho, a pedofilia está liberada. Só não seja o primeiro. Espera um trouxa ser o primeiro a comer e daí você vai em segundo. E o tribunal alega que a garota não tinha inocência. E meus filhos, com toda esta falsa educação que estão passando para as crianças, que já estão ensinando, tá certo? Estão metendo malícia na cabeça das crianças desde o jardim da infância. Você tem aula de sexo anal, aula de punheta, aula de homossexualismo, e faz as crianças viver numa atmosfera de excitação sexual desde pequenininho. Quem será inocente no futuro? Qualquer criança que seja abusada, tá certo, por um pedófilo, o pedófilo, mas ela sabia tudo, ela quis, ela até me provocou. Note bem, anos atrás, quando eu escrevi, e depois desse negócio de movimento gay viria a liberação da pedofilia, todo mundo disse que eu era exagerado, louco, paranoico, etc. Já está aí. E não é só no Brasil, não. A ONU, neste momento, está estudando a emissão de um documento que proclama os direitos sexuais das crianças a partir dos 10 anos. É o direito de ser enrabado, o direito de ser estuprado. E você sabe que quando a ONU quer uma coisa, ela determina, imediatamente põe em ação uma rede de ONGs bilionárias no mundo inteiro para que pressionem os governos no nível federal, estadual, municipal e até distrital. Vai ver no seu distrito, na sua subprefeitura, você vai ver lá 15, 20 ONGs pressionando, pressionando, iludindo, mentindo, às vezes dando propina ou usando intimidação para impor qualquer besteira, qualquer ideia criminosa que tenha ocorrido nessas cabeças iluminadas dos homens da ONU. Todas as leis que se promulgam no Brasil são assim. Isso quer dizer, esse sistema da ONGs, isso faz parte da administração estatal mundial. Através das ONGs, tá certo? A ONU controla todos os governos do mundo, sobretudo de países de imbecis como o Brasil. Quer dizer, o despreparo da nossa classe política, o despreparo dos nossos intelectuais, dos nossos analistas de mídia, para dar conta de um fenômeno desse, é uma coisa abismante. Você veja, a mídia, você pensa que a mídia existe para informar você? Não, a mídia é de versões públicas, meu filho. A mídia é que nem novela da Globo, para manter você lá, tá certo? Pensando besteira, fazendo masturbação mental, enquanto os caras fazem política pelas suas costas e você nem percebe. Mais ainda, com a concentração
da propriedade dos grandes órgãos de mídia na mão de pequenos grupos, a função principal da mídia nos últimos 20 ou 30 anos é censura. Então, você conhece algum assinante da Folha de São Paulo, do Estadão? Você conhece algum telespectador da Globo? Conta para ele. Quer dizer, você é um masoquista. Tá certo? Você está aí pedindo para ser enganado, ludibriado e usado. Então, aliás, alguém me pede de novo, uma lista dos livros principais sobre Nova Ordem Mundial. Olha, eu sugiro que você vá, né, ali no site do Mídia Sem Máscara. Vou até lhe mostrar aqui o link. Peraí. Onde está isso? Eita, difícil. Aqui. Você vai no Mídia Sem Máscara, mediasemmáscara.org/trueoutspeak.html, e ali tem um link chamado Lista de Livros Recomendados por Olavo de Carvalho no True Outspeak. Está lá a lista inteira. Mas ali tem livros sobre outros assuntos também. Então eu vou repetir aqui alguns títulos que eu já dei no programa e que estão lá na lista, mas que são... Isso é o mínimo indispensável. Quer dizer, se você não leu esses livros, você não sabe nada sobre Nova Ordem Mundial, é melhor ficar quieto. Vai lá no nosso parlamento, vai lá no Clube Militar, pergunta quantos vocês leram esses livros. Nenhum leu, então cala a boca, burro. Que é o que eu tive que falar para um desses coronéis defensores do Ministério da Defesa. O senhor leu tal livro a respeito desse assunto? Não. Leu outro? Não. Leu outro? Não. O que o senhor leu a respeito? Eu li jornal. Aí tu vai tomar no seu cu. Você não sabe nada, o seu direito de falar é nada. Veja, o direito à expressão da livre opinião corresponde ao direito de não ouvir. Então, quanto tempo você pensou no assunto? 2 minutos? Tá certo? Se você pensou 2 minutos, nós temos que ouvir você durante 2 milionésimos de segundo, virar as costas e ir embora. Então, eu vou dar aqui de novo alguns... Assim, é o mínimo indispensável. Não penso que você lê isso aqui, você vai ser um cara erudito, não. Porque aqui nos Estados Unidos as pessoas leem livros, sabia? Aqui o debate político é todo feito na base de livros. Eu tenho aqui vizinhos, tem enfermeirinha, é o lavrador, eles leem essas coisas, você pensa que não. Olha esse pessoal do Tea Party, é tudo gente que lê, porra. Então, primeiro livro, Carol Quigley, Quigley, Tragedy and Hope. Isso é um depoimento de alguém que pertence à esfera globalista, que trabalhou com esse pessoal globalista e que, pior, é a favor do projeto globalista, mas está tudo contado lá. Segundo, Stanley Monteith. Monteith escreve Montieth. O livro chama-se The Brotherhood of Darkness, A Irmandade das Trevas. É um livro de 100 páginas, um dos melhores livros que existe a respeito. É de uma coisa, de uma objetividade, um negócio certeiro, incrível. Terceiro, Henry Lamb, L-A-M-B, The Rise of Global Governance. É um livro que já aborda a coisa de um ponto de vista mais técnico, legislativo. Muitíssimo bom. O Henry Lamb, ele sabe mais a respeito disso do que provavelmente qualquer outra pessoa no mundo. Quarto livro, Paul Virion, V-I-R-I-O-N, Bientôt un gouvernement mondial. Em breve um governo mundial. Segundo, 2 livros do meu caro Cliff Kincaid, que é K-I-N-C-A-I-D. O primeiro é Global Bondage, The United Nations Plan to Rule the World. E o segundo, Global Taxes for World Government. São livros indispensáveis também. E, finalmente, um livro que está traduzido em português e ninguém tem desculpa para não ler, que é o livro do Daniel Stulin, A Verdadeira História do Grupo Bilderberg. Isso aqui, meu filho, é para começar a ter uma ideia do assunto. Porque a bibliografia sobre o governo mundial, hoje, dá para lotar muitas e muitas bibliotecas. E você tem livro de todos os tipos. Você tem desde livro polêmico até estudo científico, você tem documentos oficiais, tem tudo ali. Por exemplo, só sobre esse negócio da Agenda 21, a Agenda 21 foi aquilo que começou na Conferência do Rio de Janeiro, em 92. Quer dizer, que é o plano de colocar toda a extensão territorial do mundo sob o comando direto da ONU.
sob o pretexto de proteção do ambiente, tá certo? E de proteger espécies em extinção e toda essa bobajada, entendeu? Quando você vai ver, esta semana mesmo, teve um encontro desse globalista na ONU, onde aparece lá um cientista dizendo o seguinte, dizendo que quem quer que resista à ideia do aquecimento global de mãos de causa humana é um doente mental e é uma pessoa que está afetada de uma conduta sociologicamente desviante e deve ser submetida a tratamento psiquiátrico. Ele acabou de dizer isso e daí ele explicou a proposta dele. A proposta dele, singelamente, é o seguinte: toda a população deve ser concentrada nas grandes cidades e deixar o resto do planeta para os animais. Este sujeito diz que os outros são loucos. Você vê se alguém lá chamou ele de louco? Não. Todo mundo acha isso normal. Pior, um projeto desse concentrar na cidade só vai ter 3 tipos de terreno. Você tem o terreno urbano, onde está todo mundo lá espremido. Você tem as grandes fazendas, né, coletivas que produzem tudo. E você tem, no meio, 90% da extensão da terra deixada para os animais. A vida natural, não é isso? E este projeto foi realizado na Romênia pelo Ceausescu, e eu vi o resultado disto. O resultado foi o desastre total da agricultura e o desastre total dos serviços públicos, que até hoje não foi consertado direito, né? Então, as fazendas coletivas fracassaram, e depois que elas fracassaram, você pensa o quê? Quando cai o comunismo, você acha, acabou o comunismo, agora volta tudo que era antes e está tudo resolvido. Você está louco. Eu percorri quilômetros e quilômetros de estrada na Romênia, vendo fazendas paradas, o mato crescendo, tá certo? Enquanto isso a população pagando os tubos por um pouquinho de comida, a produção toda parada. Por quê? Porque quando acabou as fazendas coletivas, meu filho, ninguém sabia quem era o dono anterior. Eram escrituras de 50, 60, 70 anos antes. Aparecia 10 caras dizendo o dono sou eu. E tinha milhares de processos rolando na justiça, enquanto isso tudo parado. Você pensa que quando acaba o comunismo volta tudo às mil maravilhas? Não! O negócio é muito complicado. O comunismo, meu filho, é que nem AIDS. Não é fácil curar, não. Então, era isso, coisa desse tipo. Os militares, quando estavam no poder, tinham obrigação de ensinar a todas as crianças do Brasil, mostrar a todos, passar documentário sobre o que aconteceu na China, sobre o que aconteceu na Rússia, e dizer, foi esse o perigo do qual nós libertamos vocês. Se a juventude tivesse alertada disso, não estaria hoje cuspindo na cara do Coronel Juarez. Então, é a maldade de uns e a omissão de outros que criou isto. Agora, você não vai curar isso aí com atos de covardia ou timidez. Então, ou vocês avançam em cima dos agressores e os fazem punir pelo crime que praticaram contra vocês, ou então é melhor ficar quieto, né? Então, olha aqui, enquanto isso me chega aqui mais uma estatística feita pelo sociólogo Máximo Introvin. E Máximo Introvin é um grande estudioso de religião no mundo atual. Ele diz que o assassinato de cristão no mundo está na base dos 105 mil por ano. Isto é, um cristão é assassinado a cada 5 minutos no mundo por conta da sua fé. Aqui, essa estatística não inclui vítimas de guerras, vítimas ou cristãos que foram assassinados por outros. Não, exclusivamente pessoas que pagaram pela sua fé. Ou seja, perseguição religiosa explícita. Enquanto isso, esses vagabundos de movimento gays fazendo discriminadinho. E pior, os negros nos Estados Unidos, que são protegidos, paparicados, têm uma classe privilegiada, ainda tem a cara de pau de dizer que são discriminados. Vocês não viram esse caso desse Trayvon Martin? Ora, o que aconteceu? Aconteceu que esse rapaz, que é um sujeito de 1,89 m, foi chamado a atenção por um inspetor de quarteirão, deu uma porrada no inspetor de quarteirão, derrubou o cara e estava lá batendo a cabeça do sujeito na calçada. O cara puxou o revólver e deu um tiro nele. O inspetor de quarteirão não é um branco pelo padrão americano, é um chicano, né? Imediatamente, o que aconteceu? A NBC divulgou uma conversa que teria havido entre o inspetor do quarteirão
e a polícia, ele falando com, né, a polícia através do telefone celular. E a conversa parecia assim: aqui tem um sujeito de atitude suspeita, ele é preto. Imediatamente criou a ideia de que ele tinha cometido o assassinato por motivo racista. Só que depois descobriram, a gravação foi cortada. Cortada. A conversa inteira é o seguinte: aqui tem um sujeito que tem atitude suspeita, né? Porque está aqui embaixo da chuva e ele está andando de um lado para o outro, examinando o carro, essa coisa toda. Daí o cara da polícia pergunta: ele é branco ou preto? Daí ele diz: parece que é preto. Cortada metade da conversa, pareceu que o sujeito era suspeito porque era preto. Então agora está tendo um inquérito lá interno no NBC para saber quem foi o filho da puta que fez isso. Porém, imediatamente, né, já surgiu a campanha. Todo mundo, tudo quanto é revista, jornal, publicou a foto do cara, da vítima, mas não a foto da vítima como era. Publicou a foto do cara como ele era aos 12 aninhos, para dar a ideia de que era um menininho inocente. Quando você vai ver, era um homem zarrão de 1,89 m, capaz de derrubar um guarda e bater, maçocar a cabeça no chão. Pior ainda, depois apareceu um vídeo dizendo: olha aqui, a prova de que o inspetor de quarteirão não tinha sido agredido nada, está aqui o vídeo que mostra ele, não tem sangue nenhum na cara dele, né? E a Folha de São Paulo imediatamente, né, se apressou a publicar esse vídeo e dizer: tá vendo? Foi crime racista mesmo, porque não tinha sangue. Só que é o seguinte: o vídeo foi tirado de cima. De cima dá para você ver a narina do cara? Não. E no vídeo aparece claramente o polícia examinando a camisa do cara, onde ele diz ter visto pingos de sangue, e examinando as costas, onde ele diz ter visto marcas de terra e grama, mostrando que o cara tinha estado deitado. Agora, ou seja, aquilo que prova exatamente o que a polícia está falando é divulgado para vocês como se fosse prova do contrário. Ou seja, quer dizer, você só acredita que a narina estivesse sangrando se houvesse, né, a camisa inteira manchada de sangue? Falou: onde você as viu? Isso simplesmente não acontece. No máximo 2 pingos que vão cair ali, o resto caiu no chão, e o cara limpou também. Mas de cima não dá para ver narina, meu Deus do céu. Mas o que aparece confirma o que a polícia disse: nós examinamos a camisa dele e havia pingos de sangue, e examinamos as costas dele e havia sinal de terra e grama, portanto não havia motivo para prender o cara. Enquanto isso, os Panteras Negras, que agora sabemos que é uma entidade que está ligada diretamente ao Hezbollah, colocam primeiro um prêmio de $10 mil pela captura do cara. Captura por quê? Se a polícia diz que não há motivo para prendê-lo, então está induzindo qualquer um a ir lá e prender ou matar o cara. Depois o prêmio foi aumentado para $1 milhão, e até o presidente da República entrou na história. Oh, meu Deus do céu! E o tal do inspetor de quarteirão, o Zimmermann, o que ele disse até agora? Nada, coitado. Deve estar aterrorizado lá. Quer dizer, coitado, um chicaninho, tá certo? Que chega aí e está tentando ganhar a vida, né? Então ele tem que apanhar e ficar quieto. Por quê? Porque o agressor é preto, então não pode mexer, e o presidente da República também é preto. E esses caras ainda dizem que são discriminados, são os donos da bola aqui, porra. Enquanto isso, a cristão pode matar quando quer. Você tem alguma passeata, né, por causa de violência contra a cristão? Nada. Vai ficar todo mundo afagando. Bom, agora o Papa foi lá em Cuba e pelo menos falou alguma coisa, né? Não se pode dizer que ele não falou nada. Ele reclamou um pouco, né? Agora um cara aqui me pergunta: olha só, mas cada jumento que me aparece lá frente, puta que eu pariu, puta que eu pariu. Olha aqui, quer ver? Um cara, um tal de Cavaleiro Real, né? E-mail bnta32@yahoo.com.br. Quem quiser escrever para ele pode escrever. Ele diz: quem é você para criticar Marx? Veja o que você tem hoje: internet, bibliotecas, jornais, rádio, televisão, institutos acadêmicos de fácil acesso, estão na mão, a informação está na sua mão. E o que Marx tinha em 1800? Somente a sua mente e a sua percepção. Primeiro, em 1800? O que é isto? Em 1800 Marx não tinha nascido, né?
Em segundo lugar, vou dizer o que ele tinha. Ele tinha à sua disposição a biblioteca do Museu Britânico, tá certo? Com todos os relatórios econômicos mais avançados da época, biblioteca na qual ele pôde lá pesquisar durante anos e anos a fio, porque ele não precisava trabalhar, era tudo financiado por um capitalista. Eu jamais tive essa moleza. Eu, quando quero pesquisar as coisas, eu tenho que fazer no intervalo dos meus serviços normais, você está entendendo? O homem teve toda a moleza do mundo, nunca precisou trabalhar, porra. É? Então, deixava lá a mulher se matando, né, para cuidar de não sei quantas crianças, que várias até morrendo, ele não ligava para a família, tá certo? Mas em condição de estudar, ele tinha outra coisa, ele era filho de um homem de propriedade, um homem de bem, que era um cara alto funcionário da justiça que pôde lhe dar a melhor educação, né, da época, tá certo? Ou seja, Marx foi criado em condições muito melhores do que esse que você fala, meu filho. Agora você diz, nós temos internet, temos... É verdade, filho, o capitalismo criou uma riqueza extraordinária, não é isso? Nos deu uma vida muito melhor, tá certo? Mas, comparando ainda, as minhas condições de pesquisa são muito piores do que aquela que Marx teve. E o cara vem dizer, né? Convém para criticar Marx 200 anos depois. Acaso sua mãe teve que ir para as minas de carvão com você na barriga? A mãe de Karl Marx também não. Ela era esposa de um juiz de direito que era um cargo quase como de ministro de Estado. Agora, a minha mãe era operária da indústria gráfica, meu filho. Depois casou com o advogadinho em começo de carreira, coitado, que não tinha onde cair morto, que tinha que trabalhar numa outra cidade, trabalhar em Campinas, quando ele morar em São Paulo, né? Então, e você? E a sua mãe? Né? O que estava fazendo a sua mãezinha? Eu não vou conjecturar esse assunto. Ai. Olha aqui. Concurso gay elege o Jesus Cristo mais sensual na Páscoa. Aparece lá um Jesus Cristo. O que é isso? Quer dizer, pode fazer isso? Isso aí não é assinte? Isso aí não é ofender as pessoas por motivo de fé religiosa? E a igreja vai fazer o quê? Vai fazer nada. Não vai fazer que nem o pessoal do clube militar, não vai fazer nada. Vocês gostam de apanhar, porra. Todos vocês, milico, católico, conservador, liberal, vocês não gostam de apanhar. Então é o tal negócio. No meio desse tem pessoas até honestas, mas é aquela honestidade do Céfalo, o personagem de Platão. É a honestidade que resulta do hábito e não do verdadeiro amor à sabedoria, amor à verdade. Tá certo? O amor à verdade, ele se manifesta na busca pela verdade. Né? Se você não tem sequer a iniciativa de investigar para saber o que está acontecendo, então você não pode reclamar do que acontece, meu filho. Né? Então, alguém me pergunta aqui, qual é a chance que existe de fazer um novo movimento, partido de direita no Brasil? Eu digo qual é a chance. Nenhuma. Zero. Por quê? A política eleitoral, meu filho, é expressão de forças sociais já existentes. Essas forças sociais não saem do nada. Elas começam a se formar nas altas esferas intelectuais, passam depois para o sistema de ensino e vão criando aos poucos uma massa crítica de pessoas que estão contra, né, o estado de coisas. Depois é preciso organizar essas pessoas, não no nível político eleitoral, tá certo? Mas no nível da pura atividade social, interconectar essas pessoas, né? Por exemplo, eu digo, olha, os militares estão muito descontentes com a situação. O pessoal de polícia também está muito descontente. Por quê? Porque vive de mãos amarradas e não pode prender um bandido sem que a mídia caia de pau. Alguém já tentou aproximar policiais de militares? Nunca. Então, houve uma época em que havia empresários liberais que estavam revoltados contra a política estatista do governo. Eu disse, bom, vocês estão revoltados, os militares também. Vamos aproximar uns dos outros. Isso foi 15, 20 anos atrás. Estou lá tentando, então, aproximar empresários de militares e sobe o presidente do Instituto Liberal, Dr. Og Leme, no palanque do Fórum da Liberdade, para dizer que as Forças Armadas tinham que ser fechadas. Quer dizer, o cara raciocinando doutrinariamente, a partir das doutrinas do Murray Rothbard, né, chega à conclusão de que Força Armada não serve para nada, tinha que fechar. Então, a pessoa totalmente alheia ao qual o Dr. Og Leme não era nenhum analfabeto. Era até um homem de certa cultura. Porém,
Mas com aquela presunção doutrinária, bacharelística, típica do Brasil. Que ele acha que aquele ponto que ele estudou, que era economia, é tudo. Hã? Se você fosse perguntar sobre estratégia leninista, ele fala, não vou ler Lenin, isso é besteira. Hã? Quer dizer, então você não quer a verdade, você só quer aquelas coisas que já combinam com você. Olha, meu filho, você para encontrar a verdade, você precisa ficar em dúvida. Você precisa ter estudado todos os lados em disputa e ter, honestamente, de coração, concedido a parte de razão que cada um tem. Tá? Eu posso ficar realmente contra a esquerda porque eu a conheço, eu fui crescido dentro dela. Eu recebi toda a formação que esses Tarso Genro, Zé Dirceu, eu recebi melhor do que eles. Porque eu estudava marxismo, não era só ouvir falar, não é? Então, eu conheço aquilo desde dentro, como uma coisa que foi da minha alma, não estou falando de fora. É? Então, como dizia Goethe, contra nada somos mais severos do que contra os erros que nós mesmos abandonamos. Então, é isso que precisa fazer, meu filho. Você tem que se expor aos lados contraditórios da verdade e ficar em dúvida, e sofrer a dúvida. É? Eu já dizia, você vê na própria República, né, os dramas, as forças interiores que se agitam na mente, na inteligência do filósofo, são as mesmas que se agitam na sociedade em torno. As tendências ruins que tem na nossa alma também, e que estão em luta umas com as outras, as boas, as más, também são as mesmas da sociedade. Então, conhecer-se a si mesmo para conhecer a sociedade. Isso é uma coisa que envolve o ser humano inteiro e que tem que ser empreendido com toda sinceridade, sem medo de sofrer e sem medo da humilhação. A humilhação de reconhecer, olha, eu estava completamente errado, eu ajudei a fazer essa merda. Eu digo para vocês, eu ajudei a esquerda por pouco tempo, mas eu tenho vergonha até hoje, porque eu vejo a mendacidade dos camaradas é uma coisa assim, ilimitada. E eu participei disso. Mesmo sabendo que era mentira. Não, é mentira, mas temos que falar para proteger os companheiros. É assim. Não viram aquele depoimento da Miriam Macedo? E foi torturado e não foi coisa nenhuma. Tem milhares de casos que são assim. Tem milhares de desaparecidos que estão aparecidos em Cuba, meu filho. Enquanto não investigar o que se passou em Cuba, na China e na Rússia, você não vai saber o que se passou no Brasil. Ou direitistas do Brasil, ou conservadores, ou militares. Vocês lembram que 15 anos atrás eu propunha que se juntasse um dinheirinho para pagar um historiador russo que falava português, para que fosse nos arquivos de Moscou, descobrir, por exemplo, quem eram aqueles 100 jornalistas que a KGB, brasileiros, que a KGB tinha na sua folha de pagamento de 64. Alguém quis? Não. Isso é muito longe, é coisa muito remota, só se interessa pelo imediato. E se você se interessa pelo imediato, você não compreende o processo histórico, e quando o processo histórico assume a forma de uma cuspida dada na sua cara, por um crime que você não cometeu, o que você vai fazer? Vai chorar? Então, é claro que eu não estou dizendo que os militares são culpados de tudo aquilo que essa gente lhes imputa. Eles são culpados apenas de indolência e de omissão. Quer dizer, subiram lá para cumprir um dever e não o cumpriram. Cumpriram o dever na esfera econômica e administrativa. Por que fizeram isso? Porque acreditaram na história marxista de que cria as revoluções é a miséria, a pobreza. Nunca houve uma revolução comunista num país de economia declinante, meu filho. E a França, no século XVIII, era a maior economia da Europa e a que mais crescia. A Rússia foi o país que mais cresceu nos 50 anos que antecederam a Revolução. Então, quer dizer, você aceita esses estereótipos, então você já é vítima da propaganda ideológica, você já é escravo mental do seu inimigo. Então, se você não é capaz de ser independente, de se sobrepor ao seu inimigo, nem mentalmente, quanto mais o fará politicamente ou fisicamente. Então, olha, dá conselho pra gente orgulhosa e teimosa. Eu tinha um amigo quando era pequeno, chamava Severino. Severino era um nordestino, era um homem dessa largura. Homem não, era menino dessa largura. E um dia, tinha uns moleques da outra rua que queriam me bater, juntaram um bando e eu saí correndo. Passei na frente da casa do Severino e disse, que foi? Então os meninos lá queriam me bater. Ele disse, por que você não me chamou para te ajudar? Eu falei, não ia te incomodar. Ele disse, não, tem que chamar, porque sabe por quê? Quem é orgulhoso você fode. Então fica aí essa lição imorredora do meu querido Severino, que é orgulhoso você fode. Até a semana que vem, muito obrigado.
Rádio.